Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Olá, crianças do abismo! Está começando mais um Foco de Pestilência, seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Meu nome é Raquel Ferraz e estou aqui hoje com a minha companheira de mesa, debutando essa noite, Bárbara Oliveira. Olá, galera! Tudo certo? Tudo bem? E também com a nossa convidada, a professora Dolores Puga. Olá, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com o Foco de Pestilência para falar um pouquinho com vocês. O Foco de Pestilência é uma iniciativa do CALEM, Colégio Adlux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Mas antes de devolver o microfone para a querida Raquelzinha e este programa incrível, esse papo maravilhoso que tivemos aqui nessa edição sobre Grécia, vamos aos nossos recadinhos do Calem, porque o ano está aí já correndo louco e nós temos aí muitas atividades para acontecer. Sempre lembrando do nosso financiamento coletivo lá em catarse.me/foco _ pestilência, foco de pestilência separado por aquela linhazinha lá de baixo. Vocês podem participar a partir de R$5 e ajudar a gente a continuar mantendo o programa aqui. Claro, tem outras colaborações de níveis mais altos para quem puder, quem quiser, mas qualquer valor pra gente é muito importante. Então, a partir de R$5 você pode colar junto com a gente aqui e fazer este programa continuar acontecendo agora, quinzenalmente, com a chegada do Cubo Mágico aí, que fica intercalando e fica aí revezando com o programa principal. Mas vamos às nossas programações do Calem para esse primeiro semestre, vamos dizer assim, né? Nós temos aí, no dia 10 de abril, daqui a pouco mais de uma semana, a Festa da Lei Online, repetindo o grande sucesso do ano passado, em que a gente fez a nossa primeira edição da Festa da Lei totalmente digital, em virtude aí, das questões da pandemia, necessidade de distanciamento e tal. Como esse ano as questões continuam assim, nós vamos fazer novamente a festa totalmente online, para não deixar a data de comemoração da escritura do livro da lei, que para os telemitas é muito importante, né? Nós vamos então realizar aí no dia 10 de abril a Festa da Lei Online, e nós teremos nessa edição 3 eventos principais acontecendo. Nós teremos uma palestra, que no caso eu vou dar desse ano. Ano passado nós tivemos o Peu dando uma palestra sobre a leitura do livro. Esse ano eu vou dar uma palestra sobre o Dramatis Personae do livro da lei, né? Quem são os personagens que aparecem nesse livro, que falam nesse livro, que são citados nesse livro, de onde eles vêm, quais as origens, quais as referências, para onde eles vão, de onde eles vieram, o que é que eles podem ter a nos dizer para além do que eles estão dizendo, declarando no livro mesmo. Vai ser uma exposição, assim, um pouco freestyle desse Dramatis Personae do livro, mas eu acho que vai ser legal e vai também dar oportunidade de muita gente que está chegando no rolê agora conhecer um pouquinho melhor sobre o que está acontecendo ali dentro daquele livro que estaremos comemorando no dia da Festa da Lei. No segundo bloco nós teremos uma exposição de arte inspirada pelo livro da lei, em que nós teremos artistas trazendo suas obras, em música e pintura principalmente. Nós vamos ter os artistas apresentando suas obras e discutindo com a gente o que as inspirou, o que foi objeto de reflexão e de inspiração para a composição de seus trabalhos artísticos, né? Quais são as visões que eles tiveram para aquela produção. E se você quiser participar, entre em contato com a gente através das nossas redes, seja no Twitter, no Facebook ou no Instagram, Calem418, como a gente sempre anuncia aqui. Entre em contato com a gente, fala, eu tenho um trabalho, eu tenho uma música, eu tenho uma pintura, eu tenho um desenho, eu gostaria de apresentar na Festa da Lei. Fala com a gente, manda pra gente e a gente vai botar lá um espaço para você apresentar o seu trabalho. E depois, no terceiro bloco, nós vamos ter uma confraternização
um bate-papo aberto que vai rolar dessa vez no Discord, que é a grande coqueluche, que é a grande parada aí do momento que a galera tá se encontrando aí para conversar. Então a gente vai abrir um canal no Discord, a gente vai mandar o link no dia, na hora lá, durante o evento lá no YouTube, né? Lembrando que esse evento todo, exceto aí a confraternização, ele vai acontecer no nosso canal do YouTube, youtube.com/Calem 418. Por causa deste evento, nós não teremos Barbalão no mês de abril, mas em maio voltamos com o nosso bar aí para continuarmos debatendo coisas muito loucas e muito bacanas acontecendo. E bom, e também, relembrando, isso já estamos aí falando há algum tempo, que em junho nós teremos o colóquio Pestilência em Foco, também novamente totalmente online, e nesse ano estaremos trabalhando com o tema Ciência e Magia, né? Um tema em que a gente vai procurar trabalhar as controvérsias e encontros desses dois assuntos, né? O que a ciência e a magia têm a conversar, ou até mesmo a caminhar para estradas diferentes aí, né? Se você quiser participar, apresentando um trabalho ou pesquisa no assunto, você pode mandar um e-mail para pestilência-em-foco-2021@calem.org.br. Manda um resumo do seu trabalho ou abstract dele para esse e-mail e nós vamos avaliar se ele é aderente ao tema e participar e abrir um slot aí na apresentação do nosso colóquio. Claro que as propostas que vierem acompanhadas de artigo já pronto terão prioridade na seleção. Há prazo limite, então vocês têm até dia 14 de maio para enviar para a gente a sua proposta de apresentação para o colóquio Pestilência em Foco 2021. Temos aí 1 mês e meio para você trazer para a gente o seu trabalho e participar conosco do colóquio. E bom, é isso que temos para avisar por enquanto. Esperamos aí que vocês curtam bastante esse programa, ficou muito legal. Inclusive esse programa, ele certamente não vai ser o único, ele vai fazer parte de alguma série sobre Grécia, então acho que esse programa ele vai ser uma introdução ao assunto, para depois a gente trabalhar outros pontos mais específicos da cultura grega e magia, que é o que a gente, né, trata aqui no Foco de Pestilência, né? Então acho que esse programa vai abrir caminhos para depois a gente começar a mergulhar em pontos mais específicos dele aí. Então, sejam bem-vindos à Antiguidade Grega, um beijo em todos e todas e bom programa. Berço da civilização ocidental e da filosofia, mãe de muitos mitos que até hoje frequentam o nosso imaginário, hoje a gente vai conversar sobre a Grécia, em específico, a Grécia Antiga. E para ajudar a gente nessa viagem, a gente conta aqui com essa convidada maravilhosa, Dolores Pulga. Dolores, boa noite, tudo bom? Que prazer imenso ter você aqui essa noite. Boa noite, Raquel. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho a ideia do podcast bem interessante, eu achei super diferente. E falar um pouquinho de Grécia é sempre legal, né? Estou aqui para o que der e vier. Adoro falar de Grécia. Show. Para a gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouco para a nossa audiência, contasse da tua trajetória acadêmica, né? Então tá, Raquel, é o seguinte, gente, eu sou professora da Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, tá? E eu fiz a minha graduação no curso de História da Federal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e eu estudei teatro brasileiro na época. Era fanzona de teatro do período da ditadura militar, e eu acabei estudando Gota d'Água, que é uma peça de teatro do Chico Buarque, do Paulo Pontes, que se inspirou numa tragédia grega que é a Medéia, do Eurípides. Então, desde a minha monografia, da minha iniciação científica, eu já namorava o tema da Grécia Antiga vinculado ao teatro. Teatro é uma paixão que eu sempre tive, desde a adolescência eu cheguei a fazer teatro, e estudar teatro brasileiro vinculado com o berço, né, do teatro, que é a Grécia, para mim foi muito interessante. Então, eu estudei um pouco da Medéia desde a graduação, cheguei a desenvolver um pouco mais no mestrado, com o espetáculo de Gota d'Água, né, no mestrado, e aí no doutorado, finalmente, eu resolvi estudar só teatro grego. E aí eu estudei uma tragédia grega e uma comédia, né? Eu estudei as Bacantes do Eurípides e as rãs de Aristófanes na tese, tá? De doutorado. E atualmente, o meu projeto de pesquisa, eu tenho vinculado muito o que eu trabalhei desde a minha graduação e também acabei desenvolvendo no mestrado, que é essa coisa que o pessoal da história antiga chama de estudo de usos do passado.
como que, por exemplo, a partir de questões da atualidade, da contemporaneidade, sejam práticas culturais, seja obras de arte, né? No caso meu foi estudo de teatro, né? Mas não só, como que o ser humano na contemporaneidade lia, né? E reapropriava a antiguidade. Então eu comecei a estudar sobre o Wicca, né? Como uma prática cultural, né? E a maneira como o Wicca fazia uma repaginada daquilo que ela entendia ser o paganismo dos gregos, dos egípcios, mas sobretudo dos celtas, por exemplo, né? Só que eu cheguei a fazer também algumas pesquisas voltadas para a questão das práticas mágicas da Grécia Antiga, especificamente por conta da Medeia. Eu me aprofundei um pouco mais, mas estudei um pouquinho de Circe, né, que é a feiticeira da Odisseia, e estudei de uma maneira geral a perspectiva literária vinculada com algumas fontes arqueológicas, né? Mas tudo por conta do meu estudo de Medeia, que afinal de contas talvez seja a praticante de magia mais famosa do mundo, né? Até hoje você vê grupos de teatro apresentando o espetáculo Medeia. Se você for perguntar para uma atriz de muito estudo qual que é o sonho de papel que ela quer fazer, com certeza ela vai falar que ela gostaria de apresentar Medeia um dia, porque realmente é uma personagem da literatura, né, grega extremamente interessante, instigante, e que até hoje mexe com a gente, que é a mulher que, pelo fato do marido ter traído ela mata os filhos que teve com ele, mata a futura noiva que ele vai ter e o futuro sogro. Então, é uma mulher extremamente, como se diz, instigante mesmo. Ela mexe com a gente até hoje, a feiticeira Medeia, né? Que é como a gente chama. É isso. Acho que eu falei demais. Não, que é isso. A gente gosta sim. É um personagem muito complexo, né? Com certeza. E eu acho que toca muito nesse lugar do feminino. Mas para a gente começar a aportar, enfim, descer nessa Grécia Antiga, aí eu te pergunto, quando a gente fala Grécia Antiga, do que a gente está falando enquanto local, enquanto tempo histórico? Então, a gente fala muito em Grécia Antiga, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu diria como historiadora que, na verdade, existem muitas Grécias, né? A gente pode falar em Antiguidade Grega, que eu acho que seria mais certeiro da nossa parte. Existe um historiador que chama Jean-Pierre Vernant, talvez um dos mais famosos, né? Ele é um historiador clássico da Grécia Antiga, né? Do que a gente chama de Grécia Antiga. E ele estuda a Grécia sobre um viés, o que a gente chama estruturalista, né? Então ele vê por um viés filosófico a Grécia. Quando ele vai falar da Grécia, ele vai falar do ser grego, como se o ser grego fosse uma coisa unívoca. E aí muita gente depois dele baseou nos estudos dele, e hoje muitos partem para criticá-lo desse ponto de vista dele, porque se você vê o grego dessa maneira, você acaba perdendo de vista a pluralidade das várias regiões, né, dos vários povos os quais compõem a Grécia, na verdade, né? Então a Grécia, se você for me perguntar o que é a Grécia, na verdade as Grécias, né, ela é uma miscelânea de vários povos, antes até da Grécia ser o que a gente conhece, de povos que vieram por questões de busca de região para agricultura, as tribos, né, vindo para cá por conta de região melhor, por uma diversa questão de negociações, de guerra, de imposição. Esse contato dos vários povos, sejam eles do Oriente Próximo, os indo-europeus posteriormente, né? Inicialmente até a Anatólia, né? Esses povos que vieram, e aí vão centralizar depois naquilo que a gente entende da Grécia Central, a Ática, que talvez seja a região mais famosa, que é onde vem Atenas, né? Para chegar nisso tudo, você tem essa miscelânea de povos. Então a Grécia ela não pode ser pensada como uma coisa única, né? Então você perde essa riqueza das interferências culturais, das interferências de pensamento. Isso interfere diretamente nos costumes, na religiosidade. Então a religiosidade não é uma coisa só. Se você for ver, estudar a questão da antiguidade grega, você vai perceber que saindo de uma região geográfica para uma outra, às vezes em um espaço de tempo, um espaço pequeno, geográfico, você já tem uma diferença de deuses que estão sendo cultuados.
com o advento da polis, eles vão, por exemplo, determinar oficialmente o culto de determinados deuses naquela região. E na outra polis é diferente, né? Então, você tem essas diferenças que não podem ser deixadas de levar em consideração quando a gente vai estudar a Grécia. Então, é muito fácil, por exemplo, a gente partir da teogonia, que é a literatura mais representativa e tradicional do que a gente entende ser os deuses, a mitologia grega, porque ela foi um registro, uma compilação de vários dados mitológicos, poéticos dos gregos, que Hesíodo foi lá e registrou para tentar criar uma forma de pensar essa mitologia. Mas ela, na verdade, passou a ser uma referência. Na prática mesmo, cada povo vai acabar cultuando a sua maneira, tendo a sua prática ritualística. Então, tudo isso é Grécia, né? Então, percebam que ela não é uma coisa só. E aí, o que é importante a gente pensar? Que, por exemplo, do século VIII a.C., que é quando a gente passa a ter mais documentações do que aquilo que a gente chama Grécia, né? Quando vem os poemas de Homero, a própria Teogonia de Hesíodo, até o século VI, a Grécia, dessa miscelânea de civilizações que você tem até a interferência dos fenícios no alfabeto, entre outras questões, a Grécia vai passando de uma sociedade camponesa e guerreira até se transformar naquilo que ela mesma chama de civilização, centrada nas cidades, né? Então ela vai se espalhando pelo Mediterrâneo, vai rivalizando economicamente com mercadores orientais, né? Então ela vai fazendo um meio de campo assim que ela se estabelece da maneira como a gente conhece e vai fazendo esse intercâmbio, né? As culturas vão assim se misturando e isso vai se determinando ao longo do tempo, inclusive nos costumes, na religiosidade, que eu acho que vai ser o tema principal aqui da entrevista, né? Sim, com certeza. A tua descrição sobre Grécia me faz pensar sobre esses países que têm, ou nações, enfim, que têm muita relação até mercantil, enfim, com outras nações e que de alguma forma atrai pessoas novas e também vai atrás de novos mundos, né? Me lembra muito o Brasil, quando você fala, são muitas Grécias, né? E aí eu queria te perguntar se existe alguma coisa que de alguma forma unisse essas pessoas. Se existe algum pensamento da época, se existe, enfim, símbolos ou valores que unissem o pensamento da época dessas pessoas que moravam nesse canto específico e nessa época específica. Então, Raquel, sobre essa questão, eu acredito que a própria teogonia foi uma forma de unificar o pensamento, sobretudo religioso, né? Por mais que você compreenda cultos diferenciados, práticas diferenciadas nesse sentido, de rituais, a teogonia, ela organizou tantos deuses que a gente entende como os olímpicos, que acabou sendo os deuses mais tradicionais, mas já é a terceira geração de deuses, se você for verificar, né? Quanto as deidades menores, né? Digamos assim. Então, entra aí, inclusive, aquelas que a gente conhece como feiticeiras, né? A Cícia, a Medeia, entra tudo na teogonia. Mas se você for ver, qual que foi o objetivo do Hesíodo? Criar uma árvore genealógica de deuses para criar tanto uma organização teogônica quanto uma hierarquização e organização. Isso, os gregos, de uma maneira geral, seguiam. Só que cada um acabava pegando um deus específico, ou mais de um, né? E cultuando aquele deus naquela região específica. Então, aí se você for pegar a teogonia, você tem referência, inclusive, de deuses pré-olímpicos que têm raízes culturais lá no Oriente. Então é interessante isso. Eu acho que é uma documentação muito importante, não só para os gregos, enquanto sujeitos históricos que estavam ali utilizando daquilo como referência para suas crenças e valores, como para nós, hoje, historiadores, porque ele mostra, inclusive, a existência mesmo, é uma forma de comprovação dessas deidades no valor deles, né, dos povos da antiguidade. Então, como eu disse, não adianta a gente tentar definir muito, de uma maneira muito estanque, o que é que permeia de uma maneira equânime todos esses povos. É muito perigoso a gente falar nisso. Na história,
eu costumo dizer que quando a gente faz isso, a gente acaba entrando numa visão de história muito igual ao livro didático, que separa as sociedades em capítulos, mas cada um com a sua gavetinha, e você pega o que tem de comum como se fosse uma coisa muito, né? E aí você vê, no máximo você consegue ter uma imagem das sociedades a partir de fotos. E aí você não discute sobre isso, você não problematiza sobre isso. Eu, como historiadora, prefiro pensar que a história ela é como um vídeo, ela não é uma foto. Os povos se misturam, se refazem, tentam de novo. E aí, se a gente for pensar em meio a guerras, negociações, por exemplo, se a gente for pensar nos grandes impérios, né? Já que a gente está falando de Grécia, não vou falar de Roma nem nada, não. Vamos pensar até o Alexandre o Grande no período helenístico, que conseguiu juntar uma região imensa do mapa, cada um com a sua especificidade, com a sua cultura. É impossível você juntar como se fosse uma coisa só. E mesmo no caso, anteriormente a isso, quando Atenas, por exemplo, estava sendo considerada a grande referência, a polis, líder de todas as outras em meio às guerras contra os persas e tal, mesmo assim, o que ela conseguiu unir as outras regiões era em detrimento do seu poder. Mas os deuses, a parte dos costumes, dos valores, cada região tinha a sua. Mas se for para eu arriscar responder a sua pergunta, eu diria, na parte cultural, sobretudo, que é o meu foco de pesquisa, eu diria a teogonia, né, do Hesíodo. Porque mais do que Homero, que Homero, meu ver, a Grécia Central, a Ática, outras regiões, inclusive que a Grécia colonizou, tudo bem, eles vão ter como referência, no máximo eles vão falar das histórias de Homero. Ficou mundialmente conhecido até hoje, né? Mas eu acho que a teogonia, por ter essa referência dos deuses, né, do lugar dos deuses, então eu acho que isso aí toca todas as regiões de uma maneira semelhante, digamos assim, lembrando que as práticas são diferenciadas. E isso eu acho que é preciso enfatizar. Dolores, voltando ali que você tinha falado sobre a visão, né, que a gente tem, a visão imaginária que a gente tem da Grécia hoje, ela é de que período? Ela é período romântico, né? A Grécia que a gente mais conhece, mais estuda e mais tem documentação é sobretudo o período clássico, né? É o período que a filosofia deu o boom, né? Que é o período do final do período arcaico, começo do período clássico, que é do final do século VI, início do V, seria o boom das documentações que a gente mais estuda. Então, começou a questão da filosofia, se bem que os principais filósofos são, sobretudo, do século IV já, que é Aristóteles, né? Platão, mas o século V, por conta das tragédias, das comédias gregas, você tem bastante documentação na parte literária. Mas, como eu disse, né, você tem o século VIII lá atrás, que é chamado tradicionalmente de período homérico, né, que é o período de Homero e depois de Hesíodo, também são as principais documentações. Mas se você for me perguntar qual que é o período que mais as pessoas se remetem, que elas mais gostam de estudar e de pensar a Grécia, é sobretudo o período clássico. E chama-se clássico por isso. É o advento da filosofia, o teatro se desenvolveu, começou-se a falar sobre a perspectiva do logos, o desenvolvimento das polis, né? A política, como a gente imagina, começou a se desenvolver, aquilo que a gente chama de democracia, né? É totalmente diferente a nossa democracia, se for comparado com a da Grécia, tá? Mas a democracia nasce na Grécia. O termo democracia é um termo etimologicamente grego, né? Então, realmente é um período extremamente estudado. Você vai ter infinitas teses e dissertações sobre o tema nesse período, né, que é a Grécia Antiga nesse período. E aí, trazendo aquilo que você conversou, né, sobre uma Grécia muito heterogênea, de muitos costumes, de muitas vivências diferentes. E aí eu queria te provocar nesse lugar dessa vivência dos mitos e até vivência religiosa dessa época. Se tem como a gente traçar algum perfil, mesmo que nessa heterogeneidade.
Quando você fala em perfil, como assim? Que tipo de perfil? Eu acho que nenhum perfil, assim, mas a gente tem como traçar algumas ideias do que se pensava na época, sabe? O que essas pessoas achavam importante? O que essas pessoas achavam importante fazer ou importante pensar? E até mesmo como é que elas viviam com seus deuses, apesar de serem vários deuses, mas de alguma forma eles dividiam a ideia desses deuses, né? Poderia ser que em uma determinada região fosse um culto, sei lá, Deméter, ou outra deusa, outro deus, mas assim, como é que se vivia isso nessa época? Raquel, eu te respondo da seguinte maneira: os gregos, antes desses poemas, né, desses registros, você vai ter uma Grécia, sobretudo de cultura oral. Então, séculos e séculos de aedos, né, que são aqueles poetas que vão repetir essas poesias que eles vão ouvindo, e aí eles vão transmitindo de geração a geração. Então tem todo um sentido de você educar as crianças e as novas gerações daquilo que eles consideram ser importante, a relação dos mortais com os imortais. Os deuses, eles têm uma função de aprendizado, e esses heróis, eles passam a ser uma referência para a humanidade de aprendizado, tanto pelos seus acertos quanto pelos erros. Os erros depois vão ser transportados para a tragédia. A tragédia é a tragédia dos grandes heróis, como referência àquilo que eles erraram e que os deuses foram lá e castigaram, ou se não são os deuses, é o infortúnio dele, de uma maneira geral, vai trazer a desgraça, né? Aí vem toda a teoria aristotélica da catarse, na tragédia, etc. Isso na tragédia. Mas não só, se você for pensar no sentido mitológico, aí você fala assim, professor, eles acreditavam piamente nesses deuses e tal? Eles acreditavam num sentido de que, por exemplo, esses heróis já existiram muitos anos atrás. Então, eles contavam como um aprendizado mesmo. Vamos levar isso para a vida. E de uma maneira mais básica, a relação que eles tinham com os deuses, na realidade, é uma relação de necessidade de explicação. Então, quando eles começaram a refletir sobre a vida, sobre a natureza, o sentido das coisas, eles vão criar esses deuses. E é daí que talvez venha a particularidade da Grécia, na parte mitológica, que depois outras culturas, né, também vão trazer isso. Aliás, eu falaria o contrário, né? A Grécia tem isso em detrimento dessas outras culturas até mais antigas, como por exemplo, o continente africano, com seus deuses, né? A perspectiva lá do Egito, com seus deuses. E se vocês forem pensar, essa relação de deuses que têm sentimentos, que são vingativos, têm raiva, é uma peculiaridade dessas sociedades, né, de você pensar o Deus quase como referência humana. Eu estou falando da África, vocês devem estar se perguntando por quê. Porque, por exemplo, essas religiões que hoje estão no Brasil, como o candomblé, por exemplo, tem muito assim, semelhança, se a gente for fazer uma comparação, com os deuses gregos, né? Os orixás, eles têm as suas características específicas e que remetem a essa coisa humana, cada deidade com, sei lá, com uma especificidade diferente, com um defeito diferente. Características mesmo, né? Mas tem como traçar uns paralelos, às vezes. E aí, se vocês forem pensar, essa coisa vem mesmo das religiões politeístas, né? A maneira como essa sociedade utiliza da visão dos deuses como eles mesmos, só que mais perfeitos e imortais. Estão ali para me ensinar alguma coisa. Durante muito tempo, na Grécia, esse sentido mitológico tinha a ver com a paideia, né? Que é a grande educação, o ensinamento que o grego vai ter em detrimento da sua crença, dos seus valores. Então, assim, é porque os deuses eram reais. Eu acho que é difícil a gente falar num sentido muito preto no branco, digamos assim. Eu acho que é mais isso que eu estava falando, que é a sensação de coisas que aconteceram há muito tempo. Esses heróis são pessoas que viveram muitos anos atrás. Eles contam como fábulas para as crianças, sabe? Contavam como fábula. E isso a gente pode ver a Grécia de uma maneira geral. Isso quando a Grécia se tornou o que a gente entende Grécia, que é aquilo que eu estou falando para vocês. Vem primeiro vem os aqueus, depois os jônios, aí vem as misturas de outros povos. Isso aí ainda não é chamado de Grécia Antiga. Vai chamar de Grécia depois do período micênico. Desculpa, depois do período minoico-cretense, você tem o período micênico, e aí
a região lá do sul da Grécia, você tem esse poderio sobre os cretenses, que antes os cretenses tinham até palácio, eles vão tomar o poder dos cretenses, e aí a partir dali a Grécia começa a se espalhar, a se disseminar. Aí sim a gente fala de Grécia Antiga, mas antes disso não. E aí a partir desse momento a gente pode falar exatamente o que eu disse, que aí os deuses para eles vão ter esse fundamento. E nesse sentido eu ousaria dizer que há essa relação mesmo de um sentido de vida, de você justificar questões da vida, da natureza, de você levar valores a essas novas gerações que precisam aprender. É bem isso. Só que, gente, isso é interessante. Nós estamos falando aí período homérico e tal. Aí depois vem o período arcaico, quando essas questões começam a serem modificadas, né? Por questões de poder, inclusive. Surgem as tiranias, né? E aí, quando surge o período clássico, que vem as peças de teatro, por exemplo, eles vão ressignificar, porque aí eles já têm aquele sentimento de organização da política da cidade. Então, eles já têm a filosofia para responder às coisas, já não é mais os deuses daquela maneira crua. Então, eles já vão seguir um outro caminho. E aí, a mitologia, ela continua sendo um ensinamento, mas ela é mais teatralizada para as pessoas verem, para não repetirem os erros, mas a dinâmica está mais voltada a partir de então para esse desenvolvimento da cidade e como que a cidade funciona, como que é a política da cidade, né? A maneira como a gente responde acaba sendo bem estruturalista, né? Eu acho que eu estou sendo bem, assim, respondendo quase como o Vernan responderia para vocês, que são respostas mais filosóficas da Grécia, né? Não, mas, professora, por favor, isso é todo esse programa. Se eu perguntar uma coisa, você me destrói e aí você vem com Não, é porque assim, hoje em dia na história, a gente tenta fazer o contrário do que esse pessoal da filosofia, principalmente a antiga, fazia, que era uma coisa muito ampla, de uma temporalidade ampla. Hoje a gente tenta o contrário, pegar temporalidades e regiões específicas, porque só isso já vai dar muita coisa para falar, para pesquisar, entendeu? Então hoje os historiadores eles estão mais se arriscando menos a falar as coisas. Mas eu acho importante falar de uma maneira mais ampla, e aí eu me reporto a um grande historiador brasileiro que eu gosto muito, que é o Pedro Paulo Funari. Ele é um historiador que tenta voltar a sua escrita, principalmente, para uma perspectiva também didática. Ele faz muito livro voltado para ensino de história e tal. Então, ele fala muito da Grécia dessa maneira mais ampla, até para as pessoas conseguirem visualizar, né? E aí, como eu falei na minha outra palestra, que eu acho que se você for ver a história antiga sem ver geograficamente esses povos, sem você perceber a questão espaço e tempo, mesmo que se for, nesse caso, que seja uma questão mais geral, até para você entender, você não consegue ver a história antiga, né? Então por um lado, eu tô rindo, porque eu tô acabando caindo nessa coisa do Vernan, da resposta filosófica ampla, mas que eu acho importante, porque se quem for escutar o nosso áudio aqui, o podcast, não tiver a mínima noção da antiguidade grega, talvez já saia com uma outra visão, né? Sim, completamente. Eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva que a senhora trouxe, sobre ancestralidade, e fazendo essa comparação com outras culturas que também têm esse ritual ancestral, né? Eu nunca tinha pensado dessa forma, que, na verdade, sei lá, um herói como Hércules era um herói ancestral. Enfim, incrível pensar sobre isso. Antes da gente avançar, eu queria provocar uma pergunta para você, que é a seguinte: sobre esses povos que você falou que que houve agência para a criação dessa Grécia e tudo mais, a gente pode fazer uma lista de quem são esses povos que influenciaram para a construção da Grécia ou algo do tipo? Ou eu estou propondo uma ideia muito absurda? Não, de uma maneira geral, você vai ter o Oriente Próximo, os indo-europeus, né? Se você for chamar os primeiros gregos, né? Os aqueus, eólios, jônios, a Anatólia invadiu. Você tem referência, não de invasão, mas você tem referência de poder cultural de Creta, né, na Grécia, porque no período minoico Creta tinha realmente uma referência muito grande, economicamente falando. Se vocês terem uma ideia, lá tem
uma troca cultural muito grande, econômica e política com o Egito por conta da região. Creta é aquela ilha lá embaixo, logo acima do continente africano e logo abaixo da Grécia, né? Então, assim, se você nomear cada povo, eu acho que é muito difícil, porque tem N outros, né? Outros povos e tribos. O que a gente tem que entender é isso, que eram tribos que buscavam outras regiões por N motivos, pode ser por questão de fome, você não tem mais o que comer, você procura outra região, por questões de dominação, né? E aí eles vão trocando de espaço, de lugar. Aí depois a Grécia também vai se expandir, ela vai para aquilo que a gente chama de Magna Grécia, então ela vai para a região lá da Itália, ela coloniza lá. A Grécia, quando se estrutura em poder, ela volta para o Oriente Próximo, aí é ela que coloniza toda aquela região costeira do Oriente Próximo. Então é isso, então esse ir e vir faz parte da história. E os povos eram muitos. Eu nomeei para você os principais, talvez, né? Mas é isso, eu não sei se eu consegui responder o que você queria. Mas trazendo daqui, aterrando, assim, depois de fazer todo esse cenário, né? O que é Grécia Antiga, quem influenciou, para onde vai, várias perspectivas diferentes, qual era o pensamento da época. Se a gente fosse provocar aqui, o que seria magia para esse determinado momento histórico, para essas pessoas que estavam dividindo também esse território, esse momento histórico. O que é magia? O que seria magia? Qual seria a ideia de magia para essas pessoas? Assim, tanto no ideário quanto também no dia a dia. A gente tem como fazer um desenho disso ou uma provocação filosófica? Então, é o seguinte, os estudiosos hoje, eles vão falar que quando a gente usa o termo magia ou feitiçaria para a Grécia, sobretudo nesses períodos, eles são contestados, tá? Porque existiam outros conceitos que se utilizavam, né? Por exemplo, a Circe da Odisseia, a Medeia, elas eram denominadas de fármacos, né? Que vem de fármaca, vem de medicamentos, drogas, né? Fármaca é droga, né? Então a fármax, ela é aquela pessoa que trabalha a questão trabalha com drogas, com ervas, né? E aí tem uma função de perspectiva medicinal, inclusive, né? Uma perspectiva de cura, etc. Mas droga também inclui veneno. Então, fármacos na Grécia Antiga é quem tinha esse conhecimento de trabalhar com essas questões. Só que no sentido racional, né, a gente racionalizou essas figuras como feiticeiras. Racionalizou sobretudo por conta da maneira como na modernidade a gente chama. Só que o termo magia, que é magóis, ele era mal visto pelos gregos. Magóis passou a ser vinculada à magia num sentido pejorativo, uma prática de bárbaros. Era destinado principalmente aos persas, esse conceito de magóis. Então, assim, os povos que praticavam magóis não era bem visto, não é a mesma coisa que fármacos. Muito embora tenha essa coisa de você ter o poder, inclusive sobrenatural, porque se você for entrar na literatura grega, não é só você ter o dom de ter a sabedoria de mexer com ervas e drogas, é você também ter essa questão sobrenatural. Exemplo, a própria Medeia e a própria Circe. Eu estou falando porque na literatura grega elas são referências principais, Hécate, né? São as referências principais daquilo que a gente chama de feiticeira da antiguidade grega, né? Mas é isso, elas são, na Grécia, essas figuras são pensadas como deidades, mas deidades menores, ou seja, tem uma relação com o divino, ou seja, elas são consideradas deusas menores, mas que tem esse porém. Elas utilizam, inclusive, na perspectiva da literatura grega, aquilo que a gente chama de feiticeira é aquela que usa o seu conhecimento para um instrumental para controlar a natureza e controlar os seres humanos conforme a sua vontade. Então ela pode ser, inclusive, socialmente ela não era bem vista por isso. Ela usa de uma série de instrumentais e poderes sobrenaturais conforme também a sua vontade. Então essa talvez seja a descrição que a gente consiga fazer para diferenciar, por exemplo, na mitologia e na literatura, a figura daquilo que a gente chama das feiticeiras, né, das praticantes de magia, com as deusas olímpicas, que aí entraria Atenas, Afrodite, são as deusas tradicionais, e também para diferenciar dos monstros femininos da mitologia, né?
por exemplo, a Medusa, né? Então, a feiticeira, como a gente chama, na Grécia, ela tem essa característica, essas questões. E eu acabo indo pro lado feminino, que acabou sendo o meu estudo mesmo, tá? Mas Fármaco... é porque é por conta da Medeia. Mas Fármaco, se você for parar para pensar, é toda aquela pessoa que tem esse conhecimento de ervas e de drogas, que seria a magia que você está me perguntando, considerada entre os gregos, tá? No caso de Circe, por exemplo, na Odisseia, tem uma parte que fala assim, que ela tinha muitas drogas, polufármacos, né? Então, perceba que é tudo dentro dessa mesma raiz da palavra, né? Fármaques, fármaca. E vem a farmácia, né, nossa, é a parte medicinal, é você utilizar de conhecimento de substâncias em detrimento. Você pode querer curar alguém, salvar alguém, você pode querer matar alguém, mas é um conhecimento, né? Então, é bem por aí. E na questão de... você falou, né, dessa questão do magoi, dessa ideia dos magos, que até essa ideia do estrangeiro, né, aquele que é estrangeiro, que você fala que não é uma coisa grega. Se a gente fosse também perguntar sobre, na questão de invocações de espíritos e outras práticas que também eram consideradas desse lugar da magia, que até tem, né, na Odisseia, né, eu acho que é a Odisseia, que tem umas invocações a espíritos e até umas descrições assim dessas invocações a espíritos. Isso pode ser considerado também uma prática da época ou não? Então, a referência que você fez, que é a Odisseia, é uma referência literária. Então, a gente só tem que tomar cuidado que existe a perspectiva de personagens literários e a maneira como os gregos vão reagir com isso culturalmente, e existem as práticas. E aí, se você for pegar práticas mágicas gregas, de fato, você vai trabalhar com fontes arqueológicas. Mas, se fosse para fazer um paralelo, né, quando você falou de invocação do espírito, etc., se for fazer um paralelo com a prática grega mesmo, posso falar das religiões de mistério, que trabalhavam muito essa questão. Mas por conta, principalmente, de que essas religiões, elas mostravam justamente esse contato que os gregos tinham com outros povos, porque, por exemplo, a prática da cultura xamânica, de você dialogar com a morte, a visão que se tem com a morte de uma maneira positiva, vem de povos de fora, e que o grego muitas vezes atribuiu para si, reapropriou para si. Por exemplo, você tem desde o mistério de Eleusis, né? Que aí talvez seja o mais conhecido por conta da lenda de Deméter, né? Mas aí o que o grego fez? Ele pegou toda a simbologia e construiu dentro do seu viés teogônico, né? Então o mistério de Eleusis seria voltado para aquela perspectiva de Deméter como uma deusa que é responsável pela agricultura, pela mudança do ciclo das estações do ano, etc. E que ela tem uma filha, Perséfone, que Hades vai lá, o deus do submundo, se apaixona por Perséfone e leva ela pro submundo. Eu vou fazer um resumo bem resumido aqui, porque senão a gente demora claro. muito. Não, tem que ser assim mesmo. Quando Hades leva, e aí eu tô falando de questões mitológicas, tá? Quando Hades leva Perséfone para o submundo, Deméter se acaba na tristeza. Então, o que acontece? Dentro da lenda, a Deméter faz um acordo com Hades que Perséfone retorne de vez em quando, né, à vida, para que ela consiga ter também contato com a filha dela. Então, traduzido, isso virou as estações do ano. Então, quando a Perséfone vai para o submundo, é o inverno. E aí, quando ela retorna, volta a primavera e assim vai. E aí, a Deméter, ela permite que o ciclo da vida, né, com as estações do ano, continue constantemente para que ninguém morra, né? Então, já perceba que já tem uma visão aí diferente da morte. É uma visão do submundo, do Hades, do lado espiritual, não necessariamente positivo. No caso do orfismo, você trabalha com a coisa do espírito no sentido de você descer ao submundo e você adquirir conhecimento com o mundo dos mortos, com o lado espiritual. Então, Orfeu, que é aquele poeta, músico, ele perde Eurídice, né? E aí, para ele ter contato com ela, ele faz a prática xamânica para ele poder ir para o submundo, e lá ele adquire conhecimento suficiente para ele voltar à vida. E ele volta e institui o mistério do orfismo.
A partir do retorno de Orfeu, é como se eles oficializassem a origem do orfismo, né? Aí acontecem os mistérios do orfismo entre os gregos, como se fosse uma forma de você repetir sempre aquela prática de uma maneira de fé, de uma maneira cultural, para você valorizar aquele conhecimento que Orfeu adquiriu indo até os mortos e tendo contato com o mundo espiritual. Esse termo espiritual, eles falam, eu poderia traduzir no caso da Grécia como submundo, né? Então, quando você fala dos mortos, você fala do lado espiritual, você está falando do submundo, você está falando de Hades, né? É bem isso. Eu diria que seriam 2 dos principais exemplos de práticas religiosas gregas que, infelizmente, se você for ver em questão de fonte documental, a gente tem pouco, a gente tem mais alguns fragmentos, né, que podem nos falar sobre as religiões de mistérios. Porque qual que é o fundamento dessas religiões, dessas práticas? É que elas têm que ser sigilosas, né? Só tem conhecimento quem faz a iniciação, não pode contar para ninguém. Então, a falta de registro é muito ruim nesse aspecto. Mas é óbvio, se você for trabalhar com fonte arqueológica, você com certeza vai ter uma riqueza maior de detalhes sobre práticas nesse sentido. E aí vai depender, obviamente, da região que você vai estar trabalhando, que você for fazer a pesquisa. O foco da minha pesquisa, especificamente, é a parte literária, né? Então, eu estudo como que figuras, como eu falei, né? Circe, Medeia, quando eu vou falar de magia, são essas figuras que eu estudei, que parte da literatura tradicional grega, né? Seja do teatro, seja da teogonia, seja nos contos dos heróis. Mas enquanto prática religiosa, esses mistérios faziam parte realmente do cotidiano dos gregos. E é muito interessante quando a gente tem acesso a esse tipo de pesquisa, que infelizmente não foi a minha, mas eu acho fascinante quem consegue trabalhar com a perspectiva arqueológica. Eu ainda estou querendo aprimorar essa parte, sobretudo no estudo do teatro, parte de construção dos teatros. Falei um pouquinho sobre isso na tese, mas eu não me aprofundei. Dolores, queria te perguntar, para você falar um pouquinho mais sobre a importância dos mistérios de Eleusis. Ou se, não só a importância, mas também, assim, qual era o pensamento? Assim, você falou da questão de ser um mito Perséfone, né, em torno dessa mitologia, mas como é que eles se relacionavam, né? Porque a Perséfone, ela vai fazer essa ideia sobre vida e ressurreição, uma brincadeira entre vida e morte, e a ideia de ressurgir, né? Como é que isso era importante para eles? Se você tem como também trazer essa ideia pra gente aqui hoje. Não, então, Raquel, é o seguinte, eu ousaria dizer que os mistérios de Eleusis, na verdade, ele tem, primeiro, uma importância para as pessoas da região lá de Eleusis, na Grécia. Ficou realmente como um ritual famoso, até hoje a gente estuda, né? Mas a importância que se dá a ele está ligado justamente a esse contato que os gregos tinham com pensamentos e perspectivas mitológicas muito antigas, que vêm além dos gregos, né? Então, essa relação da vida, morte e renascimento vem de culturas e de povos pré-helênicos, inclusive, os chamados povos primitivos. Eu nem gosto desse termo, mas só para a gente ter uma ideia da diferença, né? Que também tem essa como parte fundamental esse pensamento do renascimento, né? Da vida, morte, renascimento, e a morte como uma fase fundamental desse renascimento. A Deméter, quando a gente fala que ela se vincula à agricultura, ao brotar de novas colheitas, você está, na verdade, construindo uma relação entre Deméter e a perspectiva mais, como que se diz? Mais conhecida hoje no mundo inteiro, né, que é a religião não é nem uma religião específica, mas é o culto da deusa mãe, né, da grande deusa, que são cultos muito antigos, de povos muito antigos, né, que vão trabalhar toda essa relação da deidade como responsável por esse ciclo de vida, de renascimento, de morte, etc., ligada à terra. Por isso que Deméter tem essa relação
também com a agricultura, ou seja, o grego tomou isso emprestado para si. E se você for ver, em Creta você tem deidades que também traduzem esse tipo de perspectiva. Você tem isso na Anatólia, aquela representação da mulher gorda, né, com seios fartos, do lado de animais e de terra. Essa é a representação da grande deusa e que várias outras deidades de vários povos, inclusive as deidades femininas gregas, vão tomar emprestado essa construção imagética. E, obviamente, no caso grego, eles vão transformar isso como dentro do ritual grego, dentro de uma deidade que eles vão sistematizar na teogonia de Hesíodo, que é Deméter, né? Fundamentando assim dentro da mitologia grega. Mas a importância, ela é fundamental porque ela perpassa as paredes da Grécia, né? Ela transmite uma imagem que vai dialogar justamente com esses povos muito antigos, que tem a ver com isso, né? Essa mulher gorda é para falar da força feminina, né? E a ligação que ela tem com a terra, os animais do lado dela, é para mostrar isso. É ela que dá a vida, né? A questão do seio farto é porque ela também dá o alimento. Ela sangra, e o sangue é um sacrifício que, se você for comparar, tem uma relação com a morte, né? Você sangra para você acabar um ciclo e começar um outro. A menstruação, por exemplo, Mircea Eliade, que é um historiador que trabalha essas perspectivas mitológicas muito antigas, ele vai falar sobre isso, que a menstruação feminina, nessas sociedades muito antigas, ela tem essa relação com o fechamento de um ciclo para que outro ciclo de vida ressurja. Por isso que tem uma relação, inclusive, com morte, né? Por isso que a mulher é vista de uma forma tão perigosa, tão temida, por exemplo, né? Então, Deméter, nesse sentido, não que ela tenha essa visão de perigosa e temida, porque a teogonia de Hesíodo, ele meio que deixou a imagem dessas deusas mais leve, digamos assim. Mas ele deu uma função para ela que, na realidade, vem dessa perspectiva antiga, né? De você ligar com a agricultura, ela é dona do ciclo das estações do ano. Sem ela, essas estações não funcionam na mitologia grega. Então é a mesma, se você for comparar, tem os mesmos significados dessa deidade feminina maior de povos muito mais antigos. Que tem a mulher no sentido que tem esse poder, né? A grande deusa que tem esse poder de vida, morte, etc. E a importância está aí, especificamente em Eleusis enquanto prática, tá? Mas enquanto sentido mitológico é muito maior do que só o ritual em si do mistério de Eleusis, né? Até hoje, eu acho que há uma referência de escolas iniciáticas com esses rituais dos mistérios de Eleusis, né? Então, a gente está te perguntando isso porque justo a gente jogou na nossa comunidade e perguntou assim, o que vocês querem saber? E aí surgiram coisas, dentre elas essa, porque a tradição que a gente estuda, que é a tradição trazida pela Godendal, que é, sei lá, início do século XX, fim do século XIX, essa coisa toda. E eles também absorvendo essas influências, Egito, Grécia. Eu não tô te falando de outros povos. Esse teatro até se remetendo até esse teatro clássico, ritualístico, voltando à questão dos mistérios e dessas peças clássicas, tipo Dionísio, coisas do tipo, voltando a esses deuses. Diz que, historicamente, a Godendal, que é essa tradição que a gente tá falando, ela fazia apresentações de ritos de mistérios de Eleusis. E aí a gente fica assim, ok, fazia representações ou até rituais abertos, mas como é que era isso, entendeu? E aí, como é que é? Alguém sobe, alguém desce. E aí fica sempre nesse grande imaginário. Mas eu acho que é como você colocou, né? Essa questão arqueológica, de tentar entender como é que era essa vida de tempo naquela época, né? Raquel, só para eu fazer um adendo, eu acredito que os rituais de maneira geral, e aí não só os mistérios, tá? Os mistérios é porque tem esse lado voltado para perspectivas de sacrifício, né? E que não necessariamente você mata alguém, tá? Mas os rituais de maneira geral, e aí eu tô falando especificamente na Grécia, mas não só, tá? Eu tô falando especificamente porque é o meu tema de pesquisa. Mas os rituais, eles têm como característica essa coisa da encenação, de você encenar de novo alguma coisa que tá lá na sua mitologia, na sua crença. Então você encena aquilo como um ritual
para comemorar alguma coisa, para um ritual de passagem, pode ser, né? Pode ter vários motivos o ritual, mas geralmente ele se comemora. Você comemora alguma coisa, uma estação do ano que chega, por exemplo, ritual para poder para criança que tá se transformando em homem, você tem todo um ritual, e é outro ritual, outra coisa, não tem a ver especificamente com o que a gente está falando, mas o que eu quis dizer é que os rituais, eles têm essa função de relembrar. Então, você às vezes pode utilizar sacrifício de um animal, ou você utiliza sangue, e aí você transforma aquilo ali numa encenação do ritual conforme foi com Deméter. O que eu tô te falando aqui é um pouco de achismo, porque é isso que eu tô te falando. Primeiro, que mistério de Eleusis não é meu foco de objeto de pesquisa. E segundo, que essa coisa dos mistérios, né, das religiões de mistério, elas têm essa dificuldade de registro, né? Que a gente teria que ter um acesso maior agora. Seria interessante ver alguém que realmente se aprofundou no tema para ver. Mas o que eu tô te falando, com toda certeza, é isso, que os rituais, de uma maneira geral, eles funcionavam de como uma forma mesmo de relembrar, de comemorar, de não se fazer esquecer. Então você encenava, né? E até hoje, eu estudando Wicca, por exemplo, eu vejo isso. Eu estudei um grupo específico de Wicca, que é a Wicca britânica dos anos 70, eles têm um livro, inclusive com fotos, mostrando passo a passo do ritual. Então, assim, o ritual ele tem passo a passo, ele tem toda uma encenação, começo, meio e fim, o tipo de material que você usa, que hora que você pega, como que você faz, né? Então, os rituais eram assim. Uhum. Já que a gente chegou nesse lugar do quase aterrar muito para tentar fazer uma viagem no tempo, sei lá, pegar uma máquina e tentar fazer algum vídeo de alguma coisa sobre esses rituais, né? Porque é isso, né? São tentativas e quase com hipóteses, né? Que a gente vai tentando fazer para tentar alcançar um vislumbre de alguma fotografia dessa época, né? Não, o que eu ia falar é o seguinte, essa ânsia nossa de ter algum tipo de documentação ou de alguma comprovação, um vídeo, uma foto, realmente é grande. Mas é só a gente fazer um paralelo com a maçonaria, por exemplo. Até hoje, quem que tem um contato como estudioso, por exemplo, lá dentro, a não ser que você seja maçom, para você ver o ritual de fato, como que acontece. Também é uma prática de mistérios, né? Mais atual. Sim. Não só atual, né? Tem muito tempo, né, a maçonaria, mas só para você entender. São rituais que a gente tem muita dificuldade de ter acesso, não é assim tão fácil. Sim. Como você falou, a arqueologia nos ajuda em uma série de aspectos. Em Eleusis, com certeza a gente vai ter bastante material nesse sentido. Por exemplo, para inscrições epigráficas que vão falar alguma coisa sobre orações, alguma coisa na hora do ritual. Isso pode ter. Mas a gente tem sempre que ter em mente que quando a gente faz o estudo de história antiga, a falta de documentação, eu vou mudar minha frase, não é falta de documentação, o tipo de acesso às informações, ela vem toda fragmentada às vezes. Se você não vai trabalhar com uma literatura que você chegou o texto inteiro para nós hoje, né, não é só arqueologia, né, arqueologia também, mas eu que estudo teatro, tem uma série de peças de tragediógrafos, comediógrafos, sejam eles famosos ou não, que vieram só fragmentos. A mesma coisa na parte arqueológica. E aí você tem que preencher essas lacunas, é mais difícil ainda. Então a gente está trabalhando com a ideia de que é a antiguidade e é uma religião de mistérios. Então a coisa do não registro, de não se falar, também deixa a questão mais difícil ainda, mais desafiadora. Eu não gosto da palavra difícil. Deixa mais desafiador. Mas, como eu te falei, eu acredito que deva ter algum estudioso dos mistérios de Eleusis que pode ter mais informações interessantes para falar. Eu achei muito engraçado que você tocou no ponto dos maçons, porque na nossa audiência tem muito maçom. No rolê de magia, como um todo, eu não sei de onde eles vêm, eles brotam, parece que... E é engraçado que muitas ordens nascem meio paramaçônicas, né? Tipo, nascem meio como um bracinho da maçonaria, assim. Disso que a gente tá falando, dessa magia, desse ocultismo, desse século XIX e XX europeu, né? Eu achei super engraçado você falar isso, que eu acho que os maçons que estão ouvindo a gente vão ficar, eita. Tocou na audiência. Mas
indo um pouquinho para esse cotidiano, assim, saindo dessa história da ideia dos mistérios e tudo mais, tem como a gente entender um pouco como é que era essa relação das pessoas com essas religiosidades ou essa magia, na questão da pessoa que pratica? Quem é que pratica? Quem é esse sacerdote? Ou quem é esse mago? Quem é essa feiticeira? Tem como a gente desenhar alguns perfis ou entender algumas agências? Eu acho, Raquel, que isso aí já entra mais em escolhas pessoais, né? Você tinha em cada região sacerdotes voltados para aquele deus específico, né? E aí você fazia, em nome daquela sua região, da sua polis e tal, você poderia fazer rituais que ajudassem em alguma questão, seja militar, política, para ajudar alguma coisa nesse sentido. Em nome do deus, você fazer algum ritual nesse sentido. Mas você também tem essa coisa dos pais, né? Dos filhos, principalmente das mulheres, né, que escolhia aqueles que vão ser os sacerdotes, né? E aí acaba sendo uma relação mesmo familiar e ou de escolha pessoal. Agora, mais detalhes desse tipo de informação eu não sei te passar. Eu saberia te falar, assim, de uma maneira geral, como que funciona essa coisa dos sacerdotes enquanto prática, né? Mas voltados realmente cada um para sua deidade, para sua região especificamente. Mas assim, a gente estava até conversando antes, assim, eu e as pessoas que estavam conversando sobre a pauta, e a gente achou, eu estava questionando, porque eu não conheço de história grega, e aí a gente questionando sobre esse lugar do sacerdócio, né? E aí a gente até conversando sobre certos tipos de sacerdócio que pedem de você certas características como castidade. E aí eu fiquei provocando, mas eu acho que só se pede uma coisa assim quando é mulher, porque você não ouve falar do sacerdote casto, só depois, né? Ou não sei, eu tô aqui jogando uma grande ignorância. O que eu tenho de conhecimento sobre isso, na verdade, é o que eu cheguei a estudar sobre regiões até para além da Grécia, né? Como eu te falei, que são, na verdade, não são nem por regiões, na verdade são povos pré-helênicos, né, que trouxeram essa perspectiva do culto a uma deidade feminina, né, e aí a relação de diferença entre homens e mulheres estava que a mulher já tinha um dom natural na relação com essa deusa, né, e que esses homens, eles, para se terem esse conhecimento que a mulher naturalmente tinha, eles tinham que se tornar xamãs. A perspectiva do sacrifício, de você descer ao submundo para adquirir um conhecimento e retornar, era fundamental, porque só assim ele conseguia se tornar um conhecedor um conhecedor dessa sabedoria, desse poder da cura, da magia, entre outras perspectivas que ligam ele à grande deusa, a deidade maior, né? Mas isso aí, a gente está falando de uma miscelânea de povos, né? E não especificamente um povo só, porque o que eu estou te falando são estudos de antropologia, né? Pessoal que tentou estudar qual que é a relação, de uma maneira geral, que essas religiões de vários povos têm em relação a essa deidade feminina chamada grande deusa, né? Isso aí eu estudei na relação dos rituais entre esses povos femininos, as mulheres e os homens nessa relação de ritual. Mas na Grécia especificamente, como eu te falei, eu fiquei mais na parte dos estudos da literatura, né, dessas personagens. Então, as práticas mágicas em si, eu não adentrei para entender como que se dava entre esses povos, essas culturas gregas, a parte prática mesmo desses rituais, né? Sendo de mistério ou não, né? Algumas questões de mistério eu já apresentei, são mais conhecidas, né? Como o caso do mistério de Eleus, o próprio orfismo, etc. Mas não apenas. E aí eu ficaria devendo, porque eu realmente não tenho aprofundamento nessa parte de pesquisa. Pelo amor, se você tá devendo... Devendo onde? Eu vou sair daqui, adeus, eu deixo você... porque eu devo as calças, a minha casa. Eu não sei nem o que dizer, viu? Raquel, agora o que eu tenho mesmo de pesquisa, por conta dos meus estudos das bacantes de Eurípides, né? E era isso onde eu ia adentrar agora. Então pode entrar. Era isso onde eu ia entrar agora. Eu ia te perguntar justo isso, sobre a questão dos ritos dionisíacos,
Hércules e de toda essa outra tradição ainda na Grécia. Então, se a gente for pensar em questão de rituais de Dionísio, né, a gente tem muitas diferenças na própria imagem que se tem de Dionísio. Dionísio, tradicionalmente, ele é considerado um deus do teatro, né? Depois até o vinho se acrescentou. Mas a relação que ele tem com aqueles que ele influencia para si, né, que vão se tornar suas mênades, né, do deus, ele hipnotiza, sobretudo as mulheres, e aí elas vão fazer rituais em nome em nome do próprio deus, né? E aí você tem, no caso de Dionísio em Atenas, que é um deus bem tradicional, né, um deus comportado, um deus que veio do mito cretense, que é um deus criança ainda, né? E aí você tem a diferença, no caso de práticas de ritual dionisíaco, de povos como da Trácia, da Frígia, né? Então a origem, por exemplo, do ritual báquico, né, das bacantes, viria justamente da Trácia e da Frígia, dos povos tiasos, que eram povos pré-helênicos mesmo. E aí, por exemplo, você tem, a partir do teatro, que foi fundamento pelo qual a Grécia Ática acabou transformando Dionísio como representante, né, do deus do teatro. Eles criavam festas, os festivais de teatro, e também festas de uma maneira geral no século V para homenageá-lo. E aí, nessa região da Grécia, as mulheres, o que elas faziam? Elas vão se envolver no culto, substituindo essas mênades, né, essas bacantes, que são as companheiras de Dionísio, né? E aí elas vão usar vestido longo, usando coroa de Hera, vão usar um tirso na mão e uma cobra. Só que a cobra, no caso dessas regiões da Grécia, é uma cobra familiarizada, domesticada, né? Então, elas vão passar a noite na montanha, como eram as bacantes, mas elas vão excluir todo aquele lado profano que eu vou falar um pouco daqui a pouco, né? Por exemplo, aquela coisa de orgias, né? Toda a parte selvagem, que aí o grego vai falar, não, isso aí é só povos bárbaros que praticam, né? Então toda essa coisa do culto oriental, com corrida frenética, dança desordenada, tudo isso tinha lá na Trácia, na Frígia, né? As mulheres faziam sons de prato, tambor, usavam flauta, gritavam evoé. Isso aí é bem da perspectiva original do deus, né? Fazer um movimento violento com o corpo, é bem de uma outra cultura. E isso, as atenienses lá na Grécia Ática, isso não tinha. As mulheres faziam uma coisa mais, digamos assim, da aparência, né? Então elas usavam esses vestidos, como lá usava, com a coroa de Hera, usava uma cobra para falar que tá misturando com algo selvagem, mas ela era domesticada, mas nada disso tinha. Essa coisa de você dançar, praticar orgia, bater com o corpo de uma maneira violenta, você via as mulheres se jogando no chão, saltando, né? Com fúria. E aí, gente, isso é bem das bacantes de Eurípides, né? Porque a peça de Eurípides trata esse ritual das bacantes como na Trácia, é impressionante. Então, você pega um pedaço de animal, come a carne do animal sangrando, em possessão divina, então tem essas questões. Então, isso é o tipo de ritual de Dionísio lá na Trácia. E aí, no caso de Atenas, na região da Ática, você tem essa outra perspectiva mais comportada do ritual, que tem a ver com a polis, né? Que tem a ver com essa coisa de você fazer só um ritual público, nada muito exagerado. No caso da peça do Eurípides, ele quis mesmo fazer uma provocação mesmo aos atenienses que estavam assistindo o espetáculo quando ele fez essa peça. Porque o sentido báquico ali tem muito mais a ver com povos de fora. E aí a minha tese, a hipótese da minha tese é que grupos de estrangeiros que estavam tentando poder, inclusive político em Atenas, estavam financiando a peça do Eurípides, para que a representação do deus deles, né, Dionísio, porque qual que é a história das bacantes de Eurípides? Dionísio está querendo um reconhecimento em Tebas, e ele não consegue esse reconhecimento, né? O pessoal não vê ele como deus. E Tebas, geralmente nas peças de teatro, era uma metáfora para falar de Atenas. Então, a minha hipótese era essa, que grupos de teatro de fora... que grupos políticos de fora, eles teriam financiado a peça para poder
fazer com que o público ateniense visse a representação religiosa deles, dessem reconhecimento ao Deus deles e reconhecimento cultural, reconhecimento dos seus costumes, né? Isso também é poder, né? Então por isso que eu acabei me aprofundando nessa coisa dos rituais de Dionísio. E aí as diferenças são gritantes. Mas percebam essa coisa da encenação, né? Então a Grécia tinha muito isso, de encenar, mesmo que ficasse na superficialidade, a questão do ritual, que passou a ser uma coisa pública, né? Para você representar para a polis. Diferente dessa outra região, que é uma região oriental. O poder, né, dessas mulheres evocando Dionísio é outro, né? Os sentidos são outros. Você tem essa relação hipnótica, de loucura, muito maior, né? Então, é só pra gente perceber como que a diferença realmente é gritante. E a gente tá falando de rituais para Dionísio, em regiões totalmente diferentes. É isso. O que eu queria dizer é que você acabou com os meus sonhos. Porque eu achava que era assim, em toda a Grécia, todo mundo cultuava Dionísio na mesma intensidade, do mesmo jeito, até porque eu não sou uma pessoa que conhece história grega, assim, até com a profundidade que você traz, de longe, claro que não sou, né, porque, enfim, tem uns graus aí, né, eu não carrego meu estetoscópio, mas a minha grande influência e o meu objeto de estudo é o teatro do Teatro Oficina. E aí eles têm a própria montagem de Bacantes, né? E é uma montagem, como você trouxe essa da Trácia, né? Que é visceral, que é forte. E aí, quando você fala assim, mas tinham outras reproduções que eram mais higienizadas e civilizadas, porque, enfim, cidade, e a cidade civilizada, assim, a minha leitura, né, da interpretação do que você disse, que a cidade dá uma civilidade à coisa. Mas é isso. A civilidade do grego que passou a falar de razão, de filosofia, que ele quer sair dessa perspectiva bárbara, ritualística, né? Eu vou fazer o ritual porque o ritual agora tem um outro significado, é uma comemoração, mas não é um sentido visceral do negócio, né? Só um adendo, eu nem gosto de interromper, mas é porque você falou uma coisa que me interessa. Eu tenho o DVD das Bacantes do Zé Celso, e eu acho fenomenal. Eu tava querendo estudar como próximo projeto, ver a leitura do Teatro Oficina das Bacantes a partir das Bacantes de Eurípides, né? Mas é isso, é porque como ele faz um balanço direto da obra euripidiana, e a obra de Eurípides, ela é da Trácia, é por isso que ele bota essa coisa louca, todo mundo pelado, porque tem que estar todo mundo pelado mesmo no Teatro Oficina pra chocar, né? Mas essa coisa da orgia, de você mostrar como se fosse uma coisa louca, né? Isso é da Trácia, que é a maneira como Eurípides coloca na peça. Isso é bem forte mesmo. Eu vou fazer aqui uma provocação, porque eu vou estar jogando uma coisa aqui para muito tempo depois. Mas, assim, fica muito claro, né? Pelo menos para mim, dentro do que a gente está conversando aqui, essa questão do instintivo do corpo, dessa questão ritualística, versus essa questão da civilidade, da cidade, do racional e de uma tentativa de higienização, né, até. Isso é muito interessante, né, dentro dessa... E é muito louco você ver isso já em movimentações históricas tão antigas, né? Eu acho que isso vem de como se fosse um domínio mesmo. É um domínio para você criar um sentido e um controle que não vem de rituais antigos. São outros significados, né? É um controle que tem a ver, igual você falou, com essa perspectiva da civilização, que vem de um controle político, uma valorização que vai muito mais da filosofia do que você valorizar o Deus específico, mas você precisa ter uma relação ainda com os deuses, você não largou esse osso ainda, mas você ressignificou ele para sua vida. Então, acho que é mais nesse sentido, né? Agora, óbvio, viu, gente? Nós estamos falando de regiões centrais da Grécia. Em outras regiões gregas, que você tem muitos estrangeiros tendo domínio político, você vai ter esses rituais um pouco diferenciados. Então a gente tem que tomar cuidado com essa multiplicidade, né? Eu sei que vocês não são historiadores e aí vocês não têm esse dever, mas já que eu fui convidada, eu tenho que falar isso. A gente tem que sempre tomar cuidado, porque, de novo, aquela questão inicial, são várias Grécias, mesmo quando a gente fala só da Grécia, são várias.
e cada uma com sua especificidade. Se os povos estrangeiros vieram ter vida na Grécia, não importa a região, eles vão tentar domínio de alguma forma, eles vão criar uma referência, né? No caso de Atenas, eles vão querer participar das discussões da Ágora, eles vão querer espaço nos cargos públicos, né? E aí, por mais que a gente esteja falando de uma civilidade, etc., como eles vieram de uma região que lá os rituais eram feitos dessa maneira, eu vou querer que eles sejam reconhecidos aqui, porque no livro A República de Platão, ele vai falar mal, inclusive, dessas culturas de fora que vieram para a cidade e tal, e aí ele falando que não são reconhecidas, né, que elas devem ficar para fora da polis. Então, olha só que interessante, até o discurso filosófico, você tem discurso de interesse político, que dialoga diretamente com essa questão da religiosidade. Então, o meu Deus, ele tem que ter reconhecimento onde eu estou, onde eu quero buscar ser reconhecido também como sujeito. Então, isso na Grécia estava borbulhando, né, de pessoas aqui e ali, tentando referências, trazendo a sua formação, a sua cultura, de onde veio, e se misturando com aquela que estava onde você se fixou. E assim vai, né? Então, se a gente enxerga dessa maneira, a Grécia ela fica muito mais interessante, porque você vê realmente a pluralidade de povos, de culturas, convivendo ao mesmo tempo, né? Dialogando os seus mitos, os seus deuses, tentando dominar um pensamento, uma deidade sobre a outra, qual que é mais importante, qual que deve ser realmente cultuada, qual que eu vou proibir, porque chegou um momento, sobretudo no período clássico, que os gregos, nessas polis mais referentes, as maiores, né, que é o caso de Atenas, por exemplo, você vai ter a proibição de alguns rituais. Alguns cultos e deuses não são cultuados lá, então eles não podem. Então os estrangeiros que eram ricos, que chegaram trazendo troca de mercadoria, enriqueceram Atenas, eles passaram a ter reconhecimento, e aqueles aristocratas gregos, atenienses, eles viravam o nariz, mas eles tinham que aceitar, porque aquele sujeitinho ali que veio de fora, ele trouxe riqueza para a cidade, então ele foi obrigado a aceitar, sabe o novo rico? Sim. É isso. E aí ele trazia isso com a sua religiosidade. Só para vocês entenderem o caso de Eurípides com as bacantes. Como que foi essa coisa de trazer lá da Trácia, da Frígia, as flautas que as mulheres usavam nos rituais da Trácia eram flautas frígias, né? Esses movimentos e tal tem a ver com a cultura de lá, mas eles tinham que trazer essa referência, pelo menos em representação teatral, para que para que os atenienses reconhecessem, para que eles vissem a profundidade. Tipo assim, vocês não vão me aceitar? Vão ter que aceitar a força, porque a peça fala disso. No final da peça, Dionísio acaba com todo mundo. Se não me aceitar, vai ser aceitar a força. Então é muito interessante isso também. Porque a gente vê, geralmente, o outro muito coitadinho, né? Também. Não tô falando que ele que ele é ruim também, não. Só tô te dizendo que é uma disputa de poder. Mesmo que poder religioso, poder representacional, poder de pensamento, né? De narrativa, isso, de cultura, né? Então isso é muito legal, porque os rituais refletem o que as pessoas vão pensar nesse sentido também. É isso, eu não sei se eu viajei muito, porque agora eu entrei bem na minha tese, né? Não, a gente ama. Eu tava aqui até assim, por favor, né? Mas perceba que eu só entrei nessa questão ritualística, que é o que vocês queriam, na verdade, desde o começo das primeiras perguntas, porque eu estudei as bacantes de Eurípides, ou seja, eu não deixei de foco, né, do meu interesse ainda era o teatro, ainda era a perspectiva literária, grega, etc, né? Porque teatro, aliás, eu tenho que mudar o jeito que eu falo, porque não é só literatura, né? O teatro era muito mais do que isso, né? Sim. Mas percebam que o meu foco é literário, teatral, né? Foco de pesquisa. E no caso específico dos rituais de Dionísio, eu consegui ter acesso maior de estudo. Esses dados que eu passei para vocês, só para vocês, se vocês tiverem interesse, ele chama Paul Foucault. É um estudioso, né, um historiador estudioso dessas perspectivas mitológicas desses povos bem antigos, tá? Então, se vocês tiverem interesse, Mircea Eliade também vai estudar a perspectiva mitológica, uma série de estudiosos nesse sentido e que vão influenciar a Grécia diretamente ou não. Mas assim, eu só expliquei para vocês entenderem a diferença, porque às vezes o tipo de documentação que eu trabalhei não me dá resposta para o tipo de ritual específico que acontecia. Muito embora eu tenha tido contato com esses dados sobre o ritual dionisíaco em Atenas, né?
e, no caso da origem desse ritual na Trácia. É isso. Nossa, eu tô pensando em muita coisa agora. Eu acho que essas informações que você trouxe até do tipo, mulheres se debatendo, comendo carne, e também fazendo a comparação com a montagem da oficina, você começa a ver que talvez a montagem da oficina seja uma montagem muito tradicional da Trácia, assim, sabe? Engraçado isso. Mas assim, indo até um pouco mais para dentro da tua pesquisa, eu queria que a gente conversasse um pouquinho agora sobre essa mulher feiticeira que você traz no seu estudo, no que você está vendo agora, sobre como ela é vista, porque eu achei super interessante na tua pesquisa essa perspectiva da mulher feiticeira, bruxa e maléfica, né? Esse lugar da bruxona, já desde da Grécia, e não só sobre a Idade Média, né? De que ela já vem de antes, essa ideia de que o patriarcado já desenhou essa mulher nefasta há muito tempo. Eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre isso. Então, Raquel, isso aí é o seguinte, na verdade, foi uma ideia inicial que eu tive de pesquisa, quando, depois que eu estudei a Medéia, eu fiquei pensando, poxa, a Medéia já estava totalmente, a peça Medéia e a personagem Medéia já estava totalmente imbuída de uma visão pejorativa, né, dessa coisa da praticante de magia, que a gente chama de praticante de magia, né? Dessa mulher perigosa, dessa mulher que mata, que pode ter, ela tem um conhecimento que pode ser terrível, né? Porque ela pode fazer como vingança. E aí eu fiquei me perguntando, no senso comum, a gente tem essa visão pejorativa a partir da Idade Média. Então quer dizer que na Grécia já tem essa construção do que a gente chama de patriarcado, digamos assim, né? Talvez. Mas aí, antes de eu entrar nessa questão, só para explicar, geralmente, na Idade Média, essa bruxa, o conceito bruxa, está vinculado já com um pacto com o demônio. Isso a gente não tem na Antiguidade. A gente não tem, por exemplo, a maneira como eles vão representar essas imagens com os problemas que vão acontecer de peste, de morte, da época do período moderno, por exemplo, e a perseguição com a Inquisição. Isso não tem. Mas você já tem essa construção social ruim. A Medéia é essa mulher bárbara ruim, né, que trouxe uma cultura, uma referência ruim para a Grécia na peça. Então o meu projeto, a minha pesquisa era para tentar entender em que momento então essa construção passou a ser maléfica, dessa visão dessa praticante de magia. E aí por isso é que eu fui tentar entender e estudar povos muito antigos, com essa questão da deidade feminina, do poder da grande deusa e da referência de povos que Grécia acabou tendo contato para saber de onde veio isso, né? E aí eu acabei estudando um pouco dos poemas de Homero, né? Da teogonia, e tentei entender elementos, porque esses poemas são bem mais antigos até do que a Medéia, enquanto tragédia grega, né, no período clássico. Em que momento em que houve essa mudança? Será que foi em Homero e Hesíodo? Então eu fiz esse caminho, vou lá para trás, século VIII a.C. E aí eu vi que todas aquelas deidades, muitas vinham de fora, no caso de Hesíodo, mas o lugar que essas deidades tinham já era submissa, por exemplo, a um poder masculino. Por isso que eu falei de patriarcado. Mas eu vou explicar melhor sobre isso, porque senão fica parecendo um conceito anacrônico, né? Patriarcado. Os estudos feministas, por exemplo, vão falar de patriarcado, sobretudo no século XIX e XX, por conta da divisão sexual do trabalho, é uma leitura mais marxista. Porém, na etimologia da palavra, ela vem do grego, que vem... patriarques fala do chefe da raça, o chefe da linhagem, da descendência. Então tem a relação com o poder da família, que era o homem. Então pátria, né, de pátria, e arqué, né, patriarque. Então arque é liderança, poder, governo, e estava na mão dessa coisa do pai, da figura do pai. Por isso que é patriarcado. Isso vem do grego, sobretudo do período arcaico para frente, que é quando ele começa a instituir o poder das famílias, e das famílias isso vai crescendo para as tribos, etc, etc. Então, a partir daquele momento do núcleo familiar grego, nesse sentido do chefe da linhagem, da descendência, ali começa, eu diria, o patriarcado nesse sentido etimológico, né, grego. E aí, se você for parar para pensar,
os poemas de Homero e a Teogonia de Hesíodo, elas vão traduzir primeiro essas deidades dos povos antigos, os povos de fora, os orientais, que influenciaram bastante a cultura grega. Ao mesmo tempo, os gregos vão introduzir ali um pensamento deles, da época deles, do século VIII, que já vem com essa perspectiva aí, já patriarcal, né? Então você cria uma teogonia em que as deusas mulheres estão todas fragmentadas, não é mais aquela deidade única feminina com poder sobre tudo, sobre a vida, a morte, a terra, etc. Para isso eu crio Gaia. Gaia é a referência da deusa da terra, né? Então você tem algumas referências que vêm de deidades pré-helênicas, pré-olímpicas. E aí você mistura, né? E, por exemplo, Deus Hélio, que é o vô de Medeia, pai de Circe, né? É uma deidade do Oriente Próximo. Então você mistura tudo isso, mas você dá um sentido de submissão dessas deidades femininas às deidades masculinas. De forma que, por exemplo, na terceira geração, Zeus cria o Olimpo e ele é o deus principal, representante de todos, e todas as deusas elas só fazem sentido conforme esse Zeus. Isso na terceira geração, né? Cronos é aquele que nas outras gerações vai tentar matar os filhos comendo, Zeus acaba resgatando seus irmãos, não é assim? Então, assim, é toda uma explicação que vem do poder masculino, das deidades masculinas. A criação dos heróis na Ilíada, na Odisseia, é um poder também masculino. Então, você começa a perceber que todos aqueles rituais antigos, desses povos antigos que eram voltados para essa deidade feminina, eles passam a não ter aquele sentido mais. E aí você começa a criar um outro sentido, um sentido em que todas aquelas práticas consideradas, como a gente chama hoje de mágica, né? Eu gosto de falar sempre hoje, né? Mas as fármacas, né? Que para a Grécia acabou sendo esse nome. E aí, de uma forma brutal, né? O conhecimento que essas pessoas e essas mulheres passam a ser visto de uma forma ruim, porque elas têm um conhecimento que elas não poderiam ter. Ou elas têm, e o sentido de utilização não é o que deveria ser. Então, se antes elas eram vinculadas a essa deidade que cura, que traz benesses ao povo, que traz a vida, agora ela vai ter esse conhecimento para matar, ela vai ter esse conhecimento para sua vontade. E essa visão final é uma visão bem marcante, como eu já falei do caso da Circe, né? Da Medeia. Na Teogonia, para vocês terem uma ideia, elas ficam muito marcadas, as duas, tanto a Circe quanto a Medeia, como deidades menores que se vinculam com heróis, que têm relação sexual com o herói. Então elas têm uma função na Teogonia que são deidades que dão filhos aos heróis. Circe dá filho a Odisseu, Medeia dá filho a Jasão. Então, percebam, é um significado muito menor, perto da representação maior que essas deidades tinham. Tem muito historiador que critica essa comparação, talvez direta, entre mitologias tão diferentes, né, entre povos tão diferentes. Mas aí eu uso para me defender o Marcel Detienne, que é um historiador que tem um livro que chama Comparar o Incomparável. Ele fala que a gente tem que parar um pouco com essa visão de que as coisas têm que ser muito fechadinhas na história, que a gente pode comparar sociedades muito diferentes, a depender da temática, a gente pode fazer isso. E eu experimentei fazer isso nessa ideia de pesquisa que eu tive, de tentar entender que momento em que houve essa transformação de uma visão negativa de repente dessa praticante de magia, né? Principalmente mulher. E aí, no viés literário, pensando nesse sentido, que foi o meu foco. E aí, o Detienne me ajudou a construir essa comparação, que à primeira vista parece que não faz tanto sentido, mas faz todo sentido se a gente for perceber que esses poemas de Homero e a Teogonia de Hesíodo, na verdade, eles têm fragmentos de culturas que são muito mais distantes, de povos muito longínquos e que acabaram eles tendo contato, ou eles trazendo um pouquinho e reapropriando, criando outros significados.
Então, minha pesquisa, eu consegui fazer esse balanço, né, esse fio condutor temporal, para fazer a comparação entre pensamentos e culturas diferentes, mas para tentar entender a própria maneira em que esses poemas passaram a ser referência para os gregos, sobretudo para Eurípides, que é um pensador do século V, que vai pegar a referência da Medéia já dentro da mitologia grega, toda dentro desse viés pejorativo, e aí ele cria essa peça magnífica que até hoje todo mundo fala dela. E aí eu percebi isso de uma maneira geral em toda a relação da fármax, né? Sobretudo as figuras femininas na literatura grega. Então, realmente, a Grécia, a partir de então, como referência cultural, em sua literatura, em seu teatro, acabou, a partir dali, do período arcaico para o período clássico. O clássico, então, foi a determinação maior dessa visão da mulher que é bárbara, que tem uma cultura e uma prática ritual muito diferente da minha, já separando, como se fosse separar joio do trigo. Essa prática não me pertence, isso aqui é ruim, é uma prática ruim, esse conhecimento que ela tem é perigoso, ela não pode ter esse controle. Então, tem muita gente, por exemplo, que lê essa tragédia de Eurípides, a Medéia, pensando que Eurípides está colocando a Medéia como uma mulher emancipada, valorizando a mulher, porque tudo bem, ela matou os filhos, para chocar, para a gente pensar o mito da mãe, o mito do amor materno, mas isso aí são questões contemporâneas. Na realidade, Eurípides está tentando fazer um alerta para os gregos do perigo que é a gente deixar nas mãos de uma mulher bárbara um conhecimento como ela tinha, sobrenatural, de ervas, de hipnose, que ela podia matar, ela pode rejuvenescer, mas aí ela tem o poder na mão. O conhecimento que ela tem é um poder. E aí, na minha pesquisa, eu tentei refletir e debater sobre isso, que não importa o tipo de poder, se você tem um conhecimento específico, ele passa a ser um poder. E aí, no caso dessas praticantes de magia, a representação delas cultural, literária, ela está totalmente mergulhada nessa construção. E aí, o que fica para depois, né? Tanto para a Antiguidade Tardia, e aí depois o medievo vai pegar e apropriar da maneira dele, né? O cristianismo é muito fácil a gente ver isso, porque o cristianismo está querendo instituir um poder específico. E aí o poder de conhecimento dessas mulheres vai chocar a esse poder cristão. Então, eu não posso dar poder para essas mulheres. Então, você retira. Isso aí fica muito fácil, porque o cristianismo ele tem mania de tomar tudo para si, né? Todo mundo tem que ser cristão, não é assim? Na Grécia, isso ficou claro para mim. Talvez, se a gente for estudar a longa duração do tempo, a gente perceba que, na realidade, o cristianismo só apropriou de visões pejorativas e reconstruiu valores, que agora vai ser da bruxa, né? Então percebam que tem já toda uma construção ali atrás, que parece que é sutil, mas não. A Medéia, a Circe, para mim, a Homero, eu ainda poderia falar uma diferença bem sutil entre Circe e Medéia, porque Circe ainda é no século VIII que ela foi criada, não que a Medéia não tenha sido criada no século VIII, mas a Medéia de Eurípides é do século V, já é posterior. Mas Circe, gente, ainda tem aquela coisa de que depois que ela pega, transforma os companheiros de Ulisses, né, Odisseu, em porcos, faz eles esquecerem a sua pátria, tenta fazer a mesma coisa com Ulisses e não consegue. De repente, quando ela percebe que ele, por conta de Hermes, já ficou sabendo dela e ele tomou uma poção para se proteger, aí de repente ela passa a ser benevolente com ele. Ela dá alimento, ela banha Ulisses, aí ela dá até, inclusive, conselho do que ele precisa saber para poder retornar a Ítaca com segurança. Ela se apaixona, etc. Mas perceba que tem essa coisa dela submissa ao herói. Só que aí no final ela fica benevolente. Medéia não tem isso lá em Eurípides, né? Só que todas as releituras de Circe, gente, principalmente contemporâneas, são releituras negativas. Sempre pega o lado que ela ficou inicial. É aquela mulher que transformou os companheiros de viagem de Ulisses em porcos. É a mulher maligna.
E aí eu tô falando não é só contemporâneo não, tá, gente? Eu tô falando, por exemplo, tem o poema de Ovídio, em Roma. Tem um poema que chama Metamorfoses. Eles vão colocar Circe nesse lado maligno. Vai fazer uma apropriação de Circe já em Roma. É muito interessante isso, né? Então percebe que a antiguidade já traz essa visão ruim. E é de pouquinho. E a gente só consegue ver essa diferença na longa duração. A gente não consegue ver só na particularidade. Então eu senti a necessidade de fazer essas comparações, mesmo que pareçam ser esdrúxulas. Eu tive que comparar com povos muito antigos que não tinham uma relação direta assim, com a Grécia, mas que pelos pequenos sinais de deidades dessa mitologia tradicional grega, eu consegui ver referências antigas de povos que não necessariamente estavam na Grécia, que eram muito mais antigos. Povos do Oriente, mas ao mesmo tempo um outro significado. Eu falei demais, gente. Pode falar alguma coisa. Nossa, não, a gente tava aqui ouvindo. Que é isso? Uma mulher quando fala desse jeito a gente ouve, né, irmão? E é muito engraçado, né, Dolores, que a gente tava conversando antes, né, até para poder desenhar esse programa, fazer ele possível, produzi-lo, né? Porque eu não lhe conhecia e conheci você através de pesquisa e através do seu trabalho. E é muito louco pensar que, por exemplo, eu tava vendo e isso, cultura pop, nada a ver com isso. Eu nem sei se isso faz sentido com a cultura que o que eu vou falar se reporta. Que eu tava vendo Mulan, aquelas, né? Eu tava vendo Mulan, o filme mesmo da Disney, não o desenho, mas o filme, e eles fazem justo essa colocação de que uma mulher, quando tem poder, e quando tem um poder de alguma atuação, um poder de ação no mundo, ela é vista como uma feiticeira. Ela não é vista como um herói, ela é vista no lugar da feiticeira. E aí eu não sei se isso, tipo, se o que eu vi em Mulan é o que a gente pode ver dentro dessa cultura que Mulan fala. Mas o que eu acho interessante da tua fala é justamente isso, assim. O homem, ele é desenhado como um herói ou como um grande inimigo, né? Assim, um inimigo que você, de alguma forma, você se reverencia e ele merece algum respeito. A mulher não é nenhum inimigo, ela só é uma feiticeira. Tem um historiador, Raquel, só para ilustrar o que você está falando, chama Carlos Vesentini. Ele não estuda nada disso, tá? Ele é um historiador que já morreu, brasileiro, que estudou o Brasil. Mas ele fala que o vencedor, né? E aí ele está falando sobre perspectiva de história. O que fica para nós da história de determinados períodos, de determinadas sociedades. Ele estudou, no caso, Getúlio Vargas, não tem nada a ver, mas metodologicamente eu acho ele muito interessante, porque ele fala que a visão vencedora, o que ela faz? Ela não faz sumir a visão vencida, ela fragmenta, na verdade. Ao fragmentar, ela faz com que a visão vencida só tenha sentido com a visão do vencedor. Eu vejo dessa maneira a visão patriarcal que se tem de heróis e mulheres, né, ao longo da literatura, sobretudo e do teatro, né, que foi o meu foco de pesquisa na Grécia, né. Essas mulheres, Circe, Medeia, só fizeram sentido com esses heróis. E esse conhecimento que elas têm, por que conhecimento da mulher é sempre da feiticeira? Não só, mas especificamente, já que você falou nesse assunto, Raquel, porque a feiticeira, o conhecimento da feiticeira, ele é visto como um conhecimento não oficial, ele é um conhecimento paralelo. Ele não é um conhecimento legal. É um termo, o legal não é um termo, talvez, o melhor termo para explicar aqui, mas eu acho que vocês entenderiam o que eu estou falando. Sim, total. Existe um conhecimento oficializado, que você tem controle, que é o conhecimento do homem, né, do outro lado dessas mulheres. E aí, tudo bem, você pode ter práticas como desses povos do Oriente que vieram para a Grécia e tal, de homens, que também vão ser mal vistos. Mas eu estou falando especificamente se a gente for tentar problematizar as figuras femininas, como que tradicionalmente são vistas, né? Sobretudo na literatura, que é o que a gente lê, relê, ou no teatro a gente reapresenta, né? A gente está sempre apresentando essas peças, haja visto o caso aí que a gente falou do teatro oficina. Qual que é o lugar que se dá para essas mulheres? É o lugar do medo. Se você tem um conhecimento, é um poder, mas não é um poder que eu reconheço. Então eu coloco como feiticeira
porque a feiticeira é o papel de uma mulher que a sociedade não vê com os bons olhos, porque ela utiliza instrumental e ela utiliza do sobrenatural para si mesmo. É um pensamento muito pequeno, né? Porque, no fundo, se a gente for problematizar, é isso. Você perde o controle sobre uma feiticeira. Ela tem um controle que é dela. Então, você traduz a feiticeira como feiticeira por isso, porque ela vai ter um conhecimento que você não aceita. E que tem um poder imenso, né, sobre a realidade. Exatamente. E que nem todo mundo entende também. Exatamente. Gente, não sei nem o que dizer sobre esse programa. Puxa, Dolores, eu não tenho nem como te agradecer. Muito obrigada pela tua presença, velho. Eu acho que a gente conseguiu fechar, né? Fazer o fechamento. Eu acho que a gente conseguiu chegar num desenho legal desse programa. Muito obrigada pela aula. Viu? Imagina. Eu peço desculpa se teve alguma pergunta que você fez que eu não consegui responder à altura do que vocês queriam. Mas eu achei muito interessante a experiência e eu acho que foi válido, inclusive, para eu também aprender um pouquinho do grupo de vocês, entendeu? E o que vocês trazem de novo, de diferente. Eu achei bem legal isso, porque eu não conhecia, não fazia nem ideia da existência. Então é legal, né, essas coisas. Mas, assim, muito feliz pela tua presença hoje, muito feliz sobre tudo que a gente conversou. Muito obrigada pela tua participação. Realmente, pra gente foi uma aula. A gente sentou aqui e ouviu a tua participação. A gente ficou aqui um bom tempo. Sei que você tem uma vida bem corrida. Te agradeço imensamente pelo tempo que você dedicou aqui a gente. E queria saber se você tem considerações finais, se você tem coisas mais pra falar, se quer falar do seu trabalho, onde encontra, enfim, próximas palestras. Então, Raquel, na verdade eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, eu aprendo muito também, tendo contato com pessoas que têm grupos diferentes, né? Como eu falei, eu não conhecia o grupo de vocês, então é bem bacana ter esse contato, poder falar com gente que é de fora da universidade e poder contribuir para dialogar com vocês. Em relação à minha produção, sobretudo sobre essa coisa da Medeia, desse poder patriarcal, religiões matrifocais, grande Deus, eu tenho um artigo, né? Vocês podem procurar pelo meu nome e esses temas no Google. Eu estou produzindo agora um verbete de um compêndio só sobre mulheres da antiguidade, um verbete sobre Circe, e eu tenho a minha tese, que eu estudei, como eu falei para vocês, as bacantes de Eurípides e estudei as rãs de Aristófanes. Então, quem gosta também de comédia, tiver interesse, pode procurar. Agora, dentro do tema, acho que as bacantes têm muito caldo para essa perspectiva dos rituais gregos, né? Em detrimento de outros tipos de rituais de outros povos. Quem tem interesse pode dar uma pesquisada. E eu estudei doutorado na UFRJ, eu não sei se eu cheguei a falar sobre isso, que eu falei do meu mestrado, acabei não falando onde eu estudei no doutorado. Foi na História Comparada da UFRJ, é por isso que eu gosto de comparar tanto. É isso, gente. Obrigada, viu, por tudo, pela oportunidade de voz, de fala. Eu acho que isso é muito importante para quem está na universidade, senão a gente fica numa eterna torre de marfim falando pra gente mesmo. Não faz sentido, entendeu? Bom, para quem gostou da entrevista, eu gostaria apenas de fazer uma propaganda de um livro meu, saiu um e-book em 2019, que é resultado da minha pesquisa de mestrado. Eu estudei Gota d'Água, que é uma peça brasileira que se inspirou na tragédia Medeia, né, de Eurípides, que a gente falou agora mesmo. O livro se chama A Tragédia Grega Transformada em Gota d'Água, uso do teatro clássico no Brasil da década de 70. É um livro que está sendo vendido nas livrarias online, tá? Um e-book. Vai seguir aí o link para fazer uma propaganda. Eu espero que vocês gostem. Estão convidados para ler. Essa peça brasileira, ela fez muito sucesso nos anos 70 e eu consegui que a publicação fosse feita em 2019, que foi no ano de morte da Bibi Ferreira, a atriz que estrelou como Joana em Gota d'Água nos anos 70. É uma peça de Chico Buarque e do Paulo Pontes. Espero que vocês gostem e espero que também tenham gostado da minha entrevista. Maravilhosa. Muito obrigada a você, Dolores. Bah, você tem alguma coisa para falar aqui nesses minutos finais? Não, só agradecer demais a Dolores. Eu fiquei aqui uma boa parte no mudo, só batendo palma para essa mulher incrível. E Imagina! É isso, gente. Foi sensacional, gostei demais. Foi uma aula maravilhosa.
A BAC tá aí debutando hoje nessa mesa maravilhosa que é do Foco de Pestilência. E é isso, gente. Tomara que vocês tenham gostado desse programa. Se manifestem, falem com a gente, mandem e-mail, falem no Facebook, falem no Instagram, falem no nosso site, enfim, conversem com a gente. E é isso. 93 e fiquem bem. Um beijo. Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete.